Olá pessoal, nesta videoaula nós vamos fazer o estudo dos gases agora, levando em consideração o modelo molecular de um gás. Como veremos, o modelo molecular de um gás é uma tentativa de descrever sistemas gasosos a partir de estudos teóricos e não apenas a partir de observações experimentais. Nós temos tratado até aqui o estudo dos gases, de certa forma, inicialmente bastante empírica, né? Nós vimos aqui as transformações isotérmica, isobárica e isovolumétrica. A hipótese de Avogadro, então, veio trazer uma nova forma de olhar para os sistemas gasosos, admitindo que eles teriam uma constituição molecular. Então, chamei a atenção na ocasião que inicia-se aqui uma espécie de renascimento da ideia atomística, e essas concepções a respeito do átomo vão trazer algumas inovações no estudo dos gases. A primeira delas veio então com a equação de Clapeyron, que foi o tópico da nossa última aula sobre o estudo dos gases. E comentei também na ocasião que a relação dos estudos gasosos com a questão atomística, ela vai ter um desfecho só em 1909 com os trabalhos de Einstein e Perrin, com a comprovação da hipótese atômica e a determinação do número de Avogadro. Contudo, nós poderíamos também mencionar outros dois grandes cientistas que trouxeram contribuições fundamentais para o estudo dos sistemas gasosos, mais propriamente criando um modelo cinético e, a partir daí, inaugurando uma teoria estatística que viria a ser conhecida como mecânica estatística, que até hoje, inclusive, é um grande ramo de pesquisa dentro da área da física. Então, os dois cientistas, o Boltzmann e o Maxwell, vão criar um modelo para os sistemas gasosos, levando em consideração que ele é feito de partículas, e vão aplicar as leis de Newton para descrever o movimento dessas partículas, supostamente as partículas que constituem o sistema gasoso. Importante salientar que existem outros cientistas envolvidos nesse estudo que dão contribuições também muito importantes que não estão sendo aqui mencionados. Estou citando o Maxwell e o Boltzmann porque são os dois nomes mais mencionados e eles, de certa forma, produziram trabalhos de grande impacto e de grande abrangência. E, evidentemente, esses trabalhos estão fundamentados em pequenas contribuições menores, mas não menos relevantes por isso. Queria mencionar também falar um pouco sobre o Maxwell. O Maxwell é o grande cientista que vai descrever de fato a natureza da luz e vai incorporar aí, inclusive, a ideia do calor, né? Nós vimos já nos nossos estudos iniciais que o calor é uma forma de luz, mas nem sempre os cientistas souberam disso, e o Maxwell é o cientista que vai, então, chegar a essa conclusão, não só para o calor, mas para todos os tipos de luzes. É importante salientar que a ideia da luz, segundo o Maxwell, ela vai se associar às teorias de eletricidade e magnetismo existentes da época. Então, o Maxwell ele vai desenvolver um trabalho tão importante, tão fundamental para a física, construindo uma teoria para as radiações luminosas, e essas teorias vão ter um desdobramento tecnológico muito grande. Hoje, quando nós falamos em ondas de rádio, de TV, o próprio telégrafo, que já surgiu mais próximo à época do Maxwell, e até as ondas de celular que nós utilizamos para nos comunicar, as ondas wireless, todos esses tipos de ondas, esses mecanismos de emissão e absorção de ondas, controle remoto, Bluetooth, etc., todos esses dispositivos eles estão fundamentados na teoria do Maxwell. Então, Maxwell produz um conjunto de leis, que são conhecidas como leis de Maxwell, que são tão famosas quanto as leis de Newton dentro do meio científico. Fora do meio científico, Newton é mais conhecido. Dificilmente você vai encontrar alguém pela rua que não tenha ouvido falar das leis de Newton, mas certamente essa pessoa ou esse conjunto de pessoas não ouviu falar das leis de Maxwell. As leis de Maxwell elas fundamentam toda a comunicação moderna, né? Claro que atualmente, né, nós já estamos tendo uma geração de dispositivos que envolve aspectos quânticos também, né? E a teoria do Maxwell não é uma teoria quântica, é uma teoria clássica, mas é ela que vai fundamentar toda a comunicação à distância por rádio, todos os tipos de comunicação remota, né, de início, são fundamentados nas teorias de Maxwell.
Então voltemos agora para o sistema gasoso. Bom, o que nós temos nos estudos empíricos é a análise de gases, que nós vamos chamar de gás real. Por que gás real? Porque é o gás tal como ele se encontra na natureza, é pego pelos cientistas para, então, a partir de ensaios, se obter desses ensaios leis experimentais. Então, se trata com gases que são reais. O que se está propondo, mais especificamente por Boltzmann e Maxwell e outros cientistas, é que se entenda, se analise esse gás a partir de um modelo, ou seja, vamos aqui fazer agora algumas inferências, vamos considerar que esse sistema real é constituído de alguma coisa, que não dá para ver. Como nós não temos acesso visual a um sistema como esse, então tudo que se está falando aqui é hipotético. E aí surge um conjunto de hipóteses que tenta dar sustentação para esse modelo. Veja, esse aqui é o sistema real e isso aqui é o que os físicos querem descrever, considerando aspectos, né, que não podem ser provados de imediato, então são imaginados, são hipóteses levantadas. Isso aqui é um modelo para um sistema real. Não é o sistema real propriamente dito. O que se espera de um bom modelo? Que a partir de um conjunto de considerações, de hipóteses, sejamos capazes de descrever o sistema real. É isso que se espera de um bom modelo científico. Nesse caso, o modelo de um sistema gasoso. Então, que hipóteses estão sendo colocadas aqui para tentar descrever um gás real que existe na natureza? Bom, as hipóteses assumidas são as seguintes. Um gás é constituído de pequenas partículas, seus átomos e suas moléculas. Então, aqui está a hipótese atômica, né, que há uma constituição de matéria formada por partículas muito pequenas, que, portanto, nós não podemos ver. O número de partículas existentes em uma dada massa gasosa é sempre muito grande. Isso aqui é uma incorporação da hipótese de Avogadro, né? Não se tinha ainda o número de Avogadro, mas os cientistas já assumiram como verdadeiro o fato de que um gás é constituído em um sistema de muitas partículas, já que elas são muito pequenas, né? O número de partículas é muito grande. Elas têm, evidentemente, né, diferentes constituições químicas, mas isso ainda não está em discussão aqui nesse modelo. A distância média entre as partículas é muito maior que as dimensões de uma partícula individualmente. Veja, se está assumindo que as partículas são muito pequenas e que a maior parte do espaço dentro do sistema fica vazio. Poderíamos considerar, por exemplo, o exemplo de uma sala de aula. Quando não há nada dentro da sala, nós temos um gás, ar, né? Um espaço que chamamos de vazio. À medida que vamos colocando carteiras e pessoas vão entrando na sala, essas pessoas vão ocupando um espaço dentro da sala. E menos espaço fica disponível para outras coisas. Por isso que há um limite de pessoas que se pode colocar dentro de uma sala de aula. Agora, no sistema gasoso, as partículas são tão pequenas, é o que está sendo dito aqui, que a distância entre elas é sempre muito grande. Então, essa é uma consideração importante para os cálculos que os cientistas vão fazer. Então, se está assumindo que a maior parte do espaço de um sistema gasoso é vazio. E pouquíssimo volume é preenchido pelas partículas. Eles vão, inclusive, desprezar o espaço que as partículas vão ocupar. Então, sendo a distância entre elas muito grande, você pode facilmente comprimir o sistema e diminuir o volume dele, como nós já vimos que experimentalmente se pode fazer. As partículas estão em constante movimento aleatório, ou seja, o movimento das partículas ocorre em todas as direções. Então, essas setinhas aqui indicam as velocidades e essas linhas tracejadas as trajetórias das partículas. É um movimento aleatório para todos os lados. Isso também é assumido, de certa forma tem uma importância na descrição matemática, mas também vem a retratar uma característica dos gases. Nós nunca vamos ter numa sala de aula pouco gás na parte de trás da sala e muito gás na parte da frente. Falo do ar atmosférico, né? Senão as pessoas do fundo da sala correriam o risco de ficarem sem ar para respirar. E nós sempre temos o sistema preenchido de maneira igual, é o que a gente imagina, né? E isso de certa forma, algo que corrobora com a hipótese de que o movimento é aleatório, então as partículas se movimentam em todas as direções e, portanto, nós sempre temos partículas em todos os pontos do recipiente. A velocidade ou as velocidades diferem de uma partícula para outra, podendo variar de zero até valores muito elevados. Então você vai ter que
movimentos aleatórios com diferentes velocidades. É razoável esperar isso porque o oposto, né, ter um sistema formado com todas as partículas exatamente com a mesma velocidade é que é algo difícil de se considerar verdadeiro. Então, essa aleatoriedade das direções, ela também está relacionada, ou poderíamos falar também de uma aleatoriedade de velocidades, porque você vai ter diferentes valores. E, por fim, a única interação que ocorre são colisões perfeitas entre as partículas e entre essas e as paredes do recipiente. Então, as partículas batem umas nas outras e também batem nas paredes do recipiente, mas essas colisões são perfeitas. O que isso quer dizer com isso? Isso quer dizer que essas colisões não fazem a energia do sistema se dissipar, as velocidades não vão diminuindo, porque um sistema em equilíbrio, a temperatura se mantém estável, né? Então, se nós tivéssemos perda de energia nessas colisões, a temperatura deveria ir diminuindo gradativamente. Quando você deixa um sistema em equilíbrio, de certa forma, evolui no tempo, né? Bom, então essas colisões contra as paredes, inclusive, vão nos dar a ideia de pressão. A pressão, inclusive, é o resultado dessas colisões. Por fim, esse conjunto de hipóteses aqui para descrever um sistema gasoso real vai dar origem a um sistema gasoso que nós chamamos de sistema ideal. O sistema ideal é um sistema que não existe de fato, é um sistema imaginado, idealizado, pensado, com uma série de prerrogativas para você tentar descrever aquilo que ocorre na realidade. Então, esse conjunto de hipóteses aqui permite descrever os resultados experimentais. Aí já estou aqui indicando que esse modelo é um bom modelo, porque ele é capaz de reproduzir os resultados experimentais que os cientistas obtiveram antes dele. Permitem a problematização, ou seja, eu consigo aplicar leis de movimento considerando essas hipóteses aqui. E, é claro, né, elas necessitam ser validadas. Então, você vai ter que mostrar que, a partir da matematização desse sistema, levando em conta essas hipóteses, você consegue obter equações que correspondem aos dados experimentais. Então, por fim, a definição de um gás real, né, é dada pela consideração de que tudo que você tem na natureza tem a sua realidade, né? Então, um gás real é algo que está na natureza, essa é a sua definição. E um gás ideal é aquele que os cientistas vão construir, vão pensar, vão inventar, mas não é uma invenção totalmente livre, ela segue um conjunto de prerrogativas que visa descrever o mundo real. É possível, com esse modelo, descrever um gás real? Os gases reais podem ser descritos dessa forma? Sim, mas como nós temos um modelo e um conjunto de hipóteses finito, a aplicabilidade desse modelo também é limitada. Então, quando que um gás real vai se comportar como um gás ideal? Quando nós tivermos os gases submetidos a baixas pressões e altas temperaturas. Então, aí temos duas condições para poder aplicar o modelo. O modelo só é aplicável se você tem gases em baixas pressões e altas temperaturas. Aí esse modelo funciona bem. Então, ele tem aí as suas limitações. Então, veja, vamos falar um pouco agora sobre a matematização do modelo. Veja, quando admitimos que um gás é composto por partículas em movimento, uma série de conceitos podem ser aplicados a esse sistema. Podemos falar em trajetória, podemos falar em interações, troca de forças, né, que advém das colisões, podemos falar em massa, em velocidade, em energia cinética e em algumas outras coisas, mas esses são os conceitos mais importantes. Então, tratar o gás dessa forma nos permite aplicar a mecânica, as leis newtonianas, para descrever um sistema microscópico. Então, vamos começar com a interpretação cinética da pressão, ou seja, como que se interpreta a pressão a partir do movimento das partículas. Essa equação aqui é o resultado de estudos feitos por cientistas antes do Maxwell e do Boltzmann, mas isso não vem ao caso. Então, as equações do modelo molecular, elas começam a ser construídas um pouquinho antes do Maxwell e do Boltzmann. Então, essa equação aqui, por exemplo, ela diz que a pressão é igual a 1/3 do número de partículas dividido pelo volume, vezes a massa, vezes a velocidade ao quadrado. Onde esse tracinho em cima significa que a velocidade é média, porque nós já vimos aqui que as partículas não têm todas a mesma velocidade. Então, essa equação nos permite calcular a pressão dentro do sistema, considerando elementos mecânicos, massa, velocidade, o volume do sistema, as limitações do espaço por onde as partículas podem ter as suas trajetórias definidas
e, evidentemente, o número de partículas. A quantidade de gás nesse sistema é relevante. Então vamos analisar alguns termos aqui. Esse N representa a quantidade de partículas. Quanto mais partículas, mais colisões e, portanto, se tem mais pressão. Essa é a interpretação cinética da pressão. O volume. O volume, com relação à pressão, nós já vimos, né? Quanto menos volume, mais pressão nós temos. Mas por que nós temos mais pressão, considerando essa nova forma de olhar para o gás? Se o volume é pequeno, as partículas batem mais vezes contra as paredes do recipiente. Já que elas têm que percorrer distâncias menores, elas vão colidir mais vezes. Então é assim que se explica por que diminuir o volume do sistema aumenta a pressão dentro dos termos do modelo molecular. Bom, se você diminui o volume, as partículas batem contra as paredes mais vezes. Com relação à massa, as partículas com maior massa, em tese, produziriam impactos mais intensos. E partículas com mais velocidade, em tese, colidiriam com mais intensidade contra as paredes também e, portanto, colidiriam também mais vezes. Nós vamos ver que esses dois aspectos, eles acabam compensando um ao outro. Isso aí tem uma característica fundamental dos sistemas gasosos que veremos daqui a pouco. Agora vamos ver a interpretação cinética da temperatura, ou seja, como é que se pensa a temperatura a partir do movimento de partículas. Nosso ponto de partida é a mesma equação para pressão em termos cinéticos. E aqui vale lembrar uma consideração muito importante da manipulação possível dessa expressão. Se nós passarmos o volume para o lado de cá multiplicando, teremos PV igual a 1/3 de nmv². P pressão, V volume, N número de partículas, M a massa dessas partículas, ou de uma delas, e aqui a velocidade média ao quadrado. Lembrando da equação de Clapeyron, PV igual a nRT, nós podemos colocar aqui, no lugar de PV, o produto nRT. E aí a equação fica nessa forma aqui. Uma outra equação que nós podemos aplicar é a equação que dá o número de mols. Se a gente pegar o número total de partículas e dividir pelo número de Avogadro, nós temos o número de mols de partículas no recipiente. Então podemos substituir aqui por N sobre N0 e repetir todo o restante da expressão. Agora, N sobre N0, essa expressão pode ser simplificada porque no outro lado nós também temos o fator N. Então cancelamos aqui e ficamos com a equação nessa forma, né? Sobrou RT sobre N0, que eu agrupei aqui, e do outro lado sobrou 1/3 de mv médio ao quadrado. Esses dois valores são constantes, a constante dos gases e o número de Avogadro. Hoje nós sabemos disso, né? E isso nos dá a constante, uma nova constante que é conhecida como constante de Boltzmann. Se nós dividirmos 8,3 por esse número, esse aqui é o resultado que encontramos. Então podemos substituir aqui K, a nova constante, também conhecida como constante de Boltzmann, Kt igual a 1/3 de mv². Aí multiplicamos o fator 3 aqui e dividimos os dois lados da expressão por 2. Por quê? Porque aí nós vamos ter aqui a expressão da energia cinética. Então veja, 3/2 de Kt é igual a meio de mv² sobre 2. O que importa de toda essa dedução é esse resultado aqui. Você consegue, a partir da pressão em termos cinéticos, obter uma relação da temperatura com a energia cinética do gás. Essa equação aqui é conhecida como equação de Boltzmann, e a partir dela nós temos a possibilidade de relacionar temperatura com o movimento, já que energia cinética é energia de movimento. O que é a energia cinética média? É a soma de todas as energias cinéticas dividido pelo número de partículas. Por que todas as energias cinéticas? Porque cada partícula aqui dentro do sistema tem a sua velocidade e, portanto, cada uma delas vai ter a sua energia cinética. Se nós somarmos tudo e dividirmos pela quantidade de partículas, temos aí a energia cinética média de um sistema gasoso. Então, a energia cinética média das partículas é tanto maior quanto maior for a temperatura do sistema. O que isso quer dizer? Mais temperatura, partículas andando com maior velocidade dentro do gás. É basicamente isso. E o que é temperatura para um sistema gasoso? Temperatura é ou está associada à agitação das partículas. Essa é a ideia que eu queria trazer com essa discussão toda. Para um modelo molecular, a temperatura tem uma relação direta com a energia do sistema. Se você aquece um sistema, ele passa a ter automaticamente
mais energia. E aqui um aspecto importante, né? Para uma dada temperatura, as partículas com maior massa vão desenvolver menor velocidade. Esse é o fator compensatório que eu mencionei. Para isso, eu trago aqui 4 sistemas gasosos diferentes. Se todos eles têm o mesmo volume, estão à mesma temperatura e têm a mesma pressão, isso poderíamos colocar, né, que todos os sistemas gasosos no mesmo estado termodinâmico não são distinguíveis uns dos outros, né? Então veja, aqui eu tenho o hélio, um gás nobre, aqui eu tenho o oxigênio, formado por 2 moléculas de oxigênio, a O2, aqui eu tenho CO2, já é uma substância, né? Aqui a figura que não está muito característica, deveriam ser 2 oxigênios e um átomo apenas de carbono, então possivelmente isso aqui não é o CO2, mas imagine que seja, né? E aqui eu tenho uma composição, uma mistura. Todos esses sistemas aqui exercem a mesma pressão. Como é que eles podem exercer a mesma pressão, a mesma temperatura, se as partículas não têm a mesma massa? Um átomo de hélio não tem a mesma massa que 2 átomos de oxigênio, por exemplo. Como é que eles podem exercer a mesma pressão? Então, a resposta para esse dilema é que, se a temperatura é a mesma, a energia cinética é a mesma. Então, tem que haver uma compensação entre massa e velocidade. Aonde você tem partículas de maior massa, você tem que ter menor velocidade. Então, as partículas de maior massa, elas batem menos forte nas paredes porque estão mais devagar. E sistemas gasosos de menor massa vão ter as partículas andando com uma velocidade maior. Trago aqui 2 imagens da Terra e da Lua e vou discutir rapidamente a atmosfera. Por que a Terra tem atmosfera e a Lua não? Porque a Terra tem uma gravidade muito grande e ela é capaz de reter os gases, né, ao seu redor, já a Lua não. O que é a gravidade? Bom, a gravidade é uma atração, então, portanto, os objetos sobre a superfície da Terra são atraídos em direção a ela. O que acontece com as partículas de um gás? Ou, vou dar um outro exemplo, se você pegar uma pedra do chão e jogar para cima, a pedra volta, ela não escapa da gravidade da Terra. E ocorre o mesmo com as partículas do gás. Se nós temos as partículas aqui embaixo a toda velocidade, e essa velocidade é muito alta, as partículas sobem e não conseguem escapar da gravidade da Terra e acabam retornando. Então você tem aí a retenção das partículas ao redor da Terra, o que não ocorre na Lua. A Lua tem uma gravidade menor, ela não é capaz de reter partículas em torno da sua estrutura. Vou mostrar agora rapidamente uma simulação de um sistema gasoso para vocês terem uma ideia de como se considera esse modelo. Então vou largar aqui um conjunto de partículas pesadas, de grande massa, e a ideia por trás do modelo cinético é que o movimento das partículas, né, aleatório, à medida que ocorrem as colisões, você começa a ter pressão dentro do sistema. Se eu considerar partículas mais leves, você pode perceber que as partículas mais leves têm uma velocidade maior, né? Então essa é uma das considerações do modelo cinético, de que a energia depende da temperatura. Agora, partículas de grande massa vão se mover devagar, como ocorre com as partículas de cor azul, e as partículas mais leves, as vermelhas, vão ter maior velocidade. Isso é uma regra geral para todo o sistema gasoso. Isso aqui é um modelo molecular de um gás. Ele é constituído de pequenas partículas com movimentos aleatórios e ocorrem colisões que não degradam a energia do sistema. Temos aqui a temperatura está associada a essa rapidez das partículas, a agitação térmica, né? E a pressão é o resultado das colisões das partículas contra as paredes do recipiente. Muito importante essa ideia de que as partículas mais pesadas são mais lentas e as mais leves são mais rápidas. É isso que vai explicar por que a nossa atmosfera tem uma quantidade maior de partículas pesadas e uma quantidade menor de partículas leves. As partículas leves são mais rápidas, a chance delas escaparem da gravidade da Terra é maior, ao passo que as partículas pesadas não. Bom, com isso, então, fica aí colocado ou ilustrado a questão do modelo molecular. Esse site é bem interessante, vou destacar aqui, vocês podem acessá-lo, inclusive a versão em português, e analisar aí as simulações que estão lá. Também friso que as deduções feitas na aula não são todas elas muito importantes, a mais importante delas é o resultado, né? A equação de Boltzmann, e essa equação vai ser explorada em uma outra videoaula. O aspecto aqui mais importante desta videoaula são
os elementos conceituais. Então não se preocupem com as considerações matemáticas, que elas vão ser ainda tratadas em um outro momento. Então é isso, pessoal. Até mais.